já vivi coisas muito mais intensas, muito mais importantes e que foram dando um valor relativo à separação. A vontade pode muito, mas não pode tudo. Precisamos nos separar para eu te poder continuar a amar. E há histórias que não foram para toda a vida e foram fantásticas. Tem um princípio, um meio e um fim. Eu não quero escrever outra história, nem quero pôr um ponto final, eu quero fazer uma vírgula. Eu vou resgatar a minha vida, eu vou resgatar a minha vida, eu vou resgatar a minha vida. Olha, sabes um assunto que eu gostava de falar contigo? Embora não tenha pensado nem preparado, mas que eu gostava de falar, que é porque é que há umas pessoas para quem a separação e o divórcio são extraordinariamente transformadoras e, portanto, as pessoas, passado um tempo, passado ali uns anos de terem experienciado a sua separação e terem ultrapassado esse processo, não é, de forma definitiva e ficam extraordinariamente bem. É assim um bocadinho como foi uma rampa de crescimento e desenvolvimento de tal ordem que as pessoas conseguem mesmo definir e identificar que há um antes e um depois do divórcio, sendo que o depois é muito melhor do que o antes. E que fazem um balanço positivo do que foi a experiência duro, difícil, penoso, dorido, mas que valeu a pena na medida em que são pessoas diferentes, pessoas que se sentem melhor consigo próprias, pessoas que se sentem melhor com o mundo, com os outros, muitas vezes acabam por conseguir estabelecer novas relações extraordinariamente satisfatórias. E outras, pelo contrário, que também pode haver um antes e um depois, sendo que o depois é pior do que o antes e que, como se nunca conseguissem superar aquela alteração, aquela transformação da sua família. E ao contrário de se sentirem pessoas mais capazes, mais deslumbradas com a vida, mais interessadas em si próprias e nos outros, são pessoas que começam a fechar para a vida, a fechar para as relações, a fechar para o amor, ficar muitas vezes com uma mágoa que persiste e que lhes traz uma tristeza semi-permanente ao longo dos dias, das semanas, dos meses, não é? E que nunca chegam a este lado de transformação. Eu acho isso super interessante, porque é mesmo muito marcado pessoas que pós-divórcio nunca se recompuseram e pessoas que no pós-divórcio a vida é outra coisa, para melhor. Mais contacto consigo próprias, conhecerem-se muito melhor a si próprias, saberem melhor o que querem e o que não querem, conseguirem comunicar melhor isso mesmo, mais ligadas aos filhos, mais ligadas aos outros. E eu acho isso absolutamente impressionante. Como se pessoas, algumas ficassem ali presas no luto e outras fosse assim uma descoberta extraordinária. Sabes que eu durante muito tempo, eu no outro dia acho que foi, não sei se foi com a Joana que estava a comentar isso, durante muito tempo, eu em relação à minha separação, eu na minha cabeça arranjei uma data associada à separação e que não teve a ver com o dia propriamente dito, mas é uma data que para mim é significativa e eu atribuí esses números à separação. E durante muito tempo esse era o meu código para tudo, para desbloquear o telemóvel, para entrar no PC, para o código do multibanco, para tudo eu usava essa... Era muito significativo para ti. Era muito significativo e cada vez que punha aquilo lembrava-me, aconteceu, eu fui capaz. Aconteceu, eu fui capaz. E aquele foi um marco durante muito, mas mesmo muito tempo. Estamos a falar de anos. Curiosamente, há pouco tempo, dei por mim aquilo deixar de me fazer sentido. E mudei. E mudei a data, por acaso foi para outra data também. Mas uma data que para mim me traz assim... Coisas boas. Sim, a outra também trazia. Mas o que é que eu percebi nessa altura é que durante muito tempo a separação foi uma coisa com que eu me identificava o meu percurso. Transformação. De transformação, de mudança. Sim, de transformação e de mudança.
E eu estava tão identificada com isso, para mim, Aquela data era mesmo muito importante e significativa sim, para ti. e representava quase que o meu percurso tinha a ver com aquilo, a partir de uma certa altura. Curiosamente, passado uns anos largos, não foi nem um nem dois, acho que mais de 10 Muitos. anos. 10 anos depois, coisa assim do género, começou a perder força essa data e essa representação e essa identidade até. Eu pensava assim muito a mim, eu sou separada. Eu não estava sempre a dizer isto, não é? Mas na minha Mas, cabeça... para ti. Sim. E que isso... E não era num sentido negativo nem positivo, mas isso para mim representava qualquer coisa que me marcou, que me transformou e que era parte de quem eu era. Passado uns anos, foi perdendo força. Olha, até te digo outra coisa. Durante muito tempo eu também achava e dizia, e era verdade, que a separação tinha sido assim a segunda coisa mais importante da minha vida. Claro que depois, felizmente, a vida foi acontecendo. Houve outros acontecimentos. Que se impuseram a esse. Que se impuseram, que foram muito mais... Que foram ganhando mais significativo, foram ganhando mais intensidade e significado dentro de mim. E então a separação foi baixando no ranking, não é? E hoje eu consigo me lembrar da importância, e tem mesmo muita importância, tem muito significado. Eu sei o que é que aconteceu ali comigo e a reviravolta que foi na minha vida. Mas se me disseres foi a coisa mais importante, depois disso já vivi coisas muito mais intensas, muito mais importantes, muito mais significativas, agora, não é? Agora. E que foram dando um valor relativo à separação. Sem perder a ideia, porque eu não a perco, que ok, mas ali foi uma bifurcação em que a vida... Mas eu estava-te a ouvir e estava a pensar, há pessoas que a separação não teve de facto esse poder transformador, que as pessoas ficaram reféns de um passado e que não agarraram nessa oportunidade. E há pessoas em que, não ficando reféns de um passado, a separação também não teve um poder transformador. Okay. Sim, achas o quê? Assim, uma coisa mais neutra? Uma coisa mais neutra, mas que também, repetindo histórias, repetindo padrões, eu consigo identificar ao longo de vários processos que acompanho e também acompanho que é profissional, que é pessoalmente, porque também há muitos processos de separação que vou acompanhando não profissionalmente, mas que pessoas que passaram pela separação em que a separação não lhes tocou do ponto de vista emocional de uma forma avassaladora, nem dolorosa, nem transformadora, nem quer que seja, mas também nessas pessoas que o divórcio aconteceu de uma forma mais neutra, eu consigo ver um padrão, que é repetirem relações muito semelhantes às que tiveram. Ok. Não sei se consigo ter assim essa noção de... Não sei se consigo encontrar assim essa relação de causa e efeito, ok? Não tinha assim pensado nisso. Mas então, talvez, estamos aqui a especular as duas, mas talvez possa ser uma coisa de espectro, não é? Que vai desde grandes transformações, grandes mudanças, transformações e mudanças medianas, talvez mais logísticas, mais de organização, sim, com questões também emocionais, naturalmente, mas sem essa... sair do lado de lá transformado, não é? Sem essa viragem de renascer das cinzas, quase tipo fênix, não é? Aquela coisa, não, uma coisa mais neutra, e outra no fim do espectro aqui do lado oposto, de degradação emocional, de pouca satisfação relacional, de não conseguir avançar e ficarem agarrados. cristalizado ali naquela história que ao passado, ficarem agarrados a uma história passada, e não se permitirem a ultrapassá-la, não é? Sim. Isto também acontece, nós conhecemos, não é? E geralmente o desfecho, tanto para a própria pessoa como também para os filhos,
acaba por ser um pouco promissor, não é? E custa ver como é que as pessoas que passaram por coisas tão difíceis, com tanta mudança, e não se conseguem catapultar para uma vida melhor e ficam ali presas. E o que eu gostava mesmo de falar era destes polos. Depois logo vemos como é que vamos para essa tua proposta do meio, que é essa proposta de tem aquelas pessoas nem uma coisa nem outra, fica ali, não é tão intenso nem para um lado nem para o outro, ficam ali naquela coisa mais... Não foi verdadeiramente transformador, mas também não foi avassalador, também não desgraçou, também... Ok. Então o que é que pode haver de assim tão diferente entre estes que se transformam e aquilo foi outra coisa, e os que ficam para sempre, ou durante muito, muito tempo, às vezes 15, 17, 20, 30 anos, não é? E continua na mesma. Então, até ao fim. Até ao fim da sua vida. Exato. Divorciaram-se. Tu dizes isso e sabes, e até dói, é mesmo triste. Mas nós temos testemunhos, é verdade, temos. No podcast temos, de filhos a contarem testemunhos de pais que estão separados há 20, 30 anos e que estão lá ainda com coisas para resolver, partilhas e por aí fora. Sim. Então o que é que pode diferenciar assim estes dois grupos, não é? Qual é o teu palpite? O processo individual de cada um faz a pessoa que efetivamente se entrega e faz um processo individual de conhecimento, de autoconhecimento e que quer estar bem, naturalmente para mim é que norteia a diferença, não é? Que faz a diferença, não é? Okay, então tu achas que uma das coisas que faz a diferença é esse desejo de ficar bem? Seguramente. E que provavelmente estes da grande transformação são aquelas pessoas que se agarraram à ideia de eu vou ficar bem, eu quero ficar bem. E que a partir desse eu quero ficar bem. Há pessoas que fazem, claro que há pessoas que fazem e procuram ajuda, e há pessoas que o fazem sozinho, há pessoas que fazem com esse desejo sem ferramentas profissionais, sem nada, de uma forma mais intuitiva, mas agarrados a essa ideia. Eu acho que é sempre desse lugar, desse princípio. Eu quero estar bem, eu quero ficar bem e quero ficar melhor. Eu acho que o princípio aí é sempre igual. Com ajuda, sem ajuda, com mais consciência. Sim, uns pode ser a ler livros, pode ser de tudo, pode ser livros de autoajuda, mas pode ser poesia, pode ser romances, pode ser ficção, pode ser livros mesmo pessoas sobre mais técnicos, sobre relações. Mas quando há essa transformação, o desejo ardente de eu quero desse sítio. Ok. Não sentes... Então, e de que sítio é que as pessoas, as que ficam lá no pântano, não é? Ok, já, é óbvio, não tem esta coisa do desejo que seja diferente. Atenção, há pessoas que desejam estar melhor e que ficam aí, mas há pessoas que desejam não sair dali. Eu sei que isto parece quase surpreendente, mas há pessoas que desejam não sair dali. Há pessoas que estão agarradas a um passado e que não querem e que dizem, e eu já ouvi, tu já ouviste pessoas expressarem esta vontade, que é: eu não quero sair daqui, eu não desejo sair daqui, deixem-me viver esta dor, eu quero estar mal e isto é para estar mal e deixem-me estar aqui. Há pessoas que não, porque o facto de estarem bem também os obriga a mudar e a mudanças que para elas são mesmo muito mais difíceis do que estarem mal. Do que manter ali. O potencial de estarem bem é tão difícil para elas, o que elas têm que fazer, que as obriga a mudar, saem de tal forma de um lugar que elas conhecem, que elas preferem estar mal. Sim, porque o processo em si que levaria à mudança pode ser extraordinariamente desconfortável, tão desconfortável que é mais confortável estar mal. Sim. Okay. Mas também há pessoas que desejam estar bem e que ainda assim estão agarradas ao passado e se mantêm ali naquele lugar, mesmo com uma vontade de estar bem. Querem estar bem, mas não aceitam a realidade, não aceitam e ficam presas a um desejo de justiça,
que muitas vezes não é possível fazer. Então pode acontecer ficar-se, apesar de se ter o desejo, por algum motivo essas pessoas estão mais agarradas a essas outras questões que estás aí a levantar, bem gira, não tinha pensado nisso, não é? Da injustiça, do querer de alguma forma retaliar e acertar contas, entre aspas, porque não é? ficam à procura de fazer uma justiça, ficam à procura do reconhecimento, ficam à procura querem alterar a realidade, e ficam nessa expectativa. Ou querem que o outro reconheça o dano ou o impacto que teve. Não é? Reconhecimento, ou querem o reconhecimento do dano, ou então a consequência. A consequência. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. E ficam à espera. E ficam ali à espera que isso aconteça, não é? Algo que não está muitas vezes na mão da pessoa. Na generalidade das vezes algo que não está e que não vai acontecer. Sim, também pode acontecer pessoas que até têm esse desejo e que não conseguem sair daí porque estão agarradas ao que tu estás a falar, não é? E isso pode vir de um lugar, eu acho que aí é importante também falarmos nisto, Marcela, pode vir de um lugar que tem mesmo a ver com alterações neuroquímicas, neurobiológicas, não é? E que isso às vezes implica pedir-se um tipo de ajuda que tem que ser mesmo ajuda profissional, porque a pessoa até tem a sensação, eu quero sair daqui, eu quero estar diferente, eu quero largar isto, só que entretanto... Há perfis que tendem para aí, não é? Pode ter a ver ou só com a história, já ter tido uma depressão anterior, ou ter alguma tendência, por exemplo, para ser mais obsessivo, ou alguém que tenha tido já histórias de episódios de ansiedade. Portanto, pode haver já um histórico ou uma tendência da pessoa e que, perante uma mudança destas, de facto haja ali alterações do ponto de vista neurológico, neuropsicológico, e que mesmo que a pessoa queira, o querer não chega, não é? Então às vezes é mesmo preciso uma ajuda química, profissionais, que ajudem a restabelecer o equilíbrio do cérebro, para que depois, a partir daí, a pessoa possa fazer o seu processo e, muito provavelmente, acompanhando as pessoas, tenho tido experiência disso, muito provavelmente passado um tempo, essa ajuda de medicamentos, por exemplo, vai saindo porque a pessoa já conseguiu fazer o seu processo, houve já esse reequilíbrio e a pessoa a partir dali segue sem esse apoio. Outras pessoas precisam disso durante mais tempo, mas acho também muito importante isso. Às vezes vamos para esta ideia do que a vontade pode tudo, e a vontade nem sempre pode tudo, não é? Há coisas que não pode. Não chega. E aceitar isso também é muito importante. Olá, só uns segundos da tua atenção. Podemos pedir-te um enorme favor? Segue e classifica o podcast. É um pequeno gesto que vai fazer uma enorme diferença para nós. Se já nos segues, partilha um episódio que tenhas achado útil com alguém que pode beneficiar dele. É o alcance e o crescimento do podcast que nos permite continuar a trazer pessoas incríveis, capazes de contribuir para uma mudança da consciência coletiva, para que a separação, o divórcio e a parentalidade não conjugal sejam cada vez mais conscientes. Obrigada desde já. Eu acho que isso é mesmo... Acho que a vontade pode muito, mas não pode tudo. Exato. E às vezes com algumas ajudas, então ajudas, estamos a falar de psicoterapia, mas também estamos a falar de psicofármacos, portanto às vezes é mesmo preciso de ajuda de profissionais. Eu acho que também vale a pena ressalvar isso. Ainda pegando nesta da vontade pode tudo, a vontade pode tudo naquilo que depende de mim, porque agora quando eu me agarro a coisas da vontade pode tudo, mas de coisas que não dependem de mim, pois não pode, não é? Exato. Se eu estou dependente de um comportamento de terceiros... Sim, ou se estou dependente da minha parte biológica, não é? Também. É assim um bocadinho como, olha, mal comparado, é assim um bocadinho como tenho diabetes, se eu quiser, se me aplicar muito, se me empenhar muito, consigo deixar de ter diabetes. Se for tipo, em princípio não há, por muito cuidado, claro que o cuidado que temos
com a diabetes, pode ajudar. Eu posso estar aqui a cometer um grande erro sobre diabetes, sei Pois. praticamente zero sobre diabetes, mas o que eu quero aqui chamar a atenção é, podemos ter uma determinada doença, chama-lhe diabetes, podemos falar da asma, outra coisa qualquer, em que, ok, a parte do meu comportamento pode ajudar a que o impacto da doença seja menor, mas não chega, há coisas que só a medicação é que pode ajudar. Yeah. Porque o corpo não tem essa possibilidade por si só. E o que eu estou a propor, o que nós estamos a propor, é que também acontece isto quando há estes processos de transformação muito grande, em que a pessoa, o organismo, há mesmo alterações do organismo brutais durante a fase de separação. Nós já fizemos uma publicação sobre isso. Agora pensando nisso, temos que voltar a republicar, porque há mesmo alterações biológicas. O nosso corpo transforma-se. As hormonas transformam-se, as que estão a concentração das hormonas, os neurotransmissores são diferentes, as questões cardíacas mudam. É muito impressionante o que altera. Então, lembrar isso, que há uma parte que não depende só de nós, mas fizeste uma distinção super importante. Ok, mas a que depende de nós, o que é que nós podemos fazer? A que não depende de nós, há uma que temos que deixar ir, que é, não há nada a fazer, há outra que se calhar, olha, posso pedir ajuda. E com essa ajuda pode mudar. Olha, eu estava-te a ouvir e estava a pensar como tu começaste por dar o teu testemunho e tu é mesmo um exemplo de que quem se quis agarrar, isto é mesmo para mudar, isto é mesmo para ser transformador. Até o facto de teres-te agarrado a uma data que tu consideraste que era uma data significativa para ti, ligada à separação, e agarraste a essa data. Isso dá logo aqui um indicador de como tu te agarraste a isso que era para ser transformador. Sim. O que tu disseste a ti própria, isto é para ser diferente. Sabes que eu ali antes uma pessoa leva muito tempo até decidir se quer separar, leva-se mesmo muito tempo. Eu sei, isso eu sei porque acompanho muitas pessoas e leva-se muito tempo. Em média, no mínimo, o mínimo médio. Ainda não recebemos ninguém que disse hoje de manhã. Não, nem sequer em 6 meses. Pronto, às vezes são coisas mesmo abruptas, daquelas que a pessoa descobre uma determinada situação que é absolutamente insustentável e rompe ali naquele preciso instante. Pronto, mas estamos a falar de coisas reativas a qualquer coisa que aconteceu e que é intolerável e impossível de manter. Ok, isso é... Tirando esses casos, quando são decisões que são pensadas, as pessoas levam mesmo bastante tempo. E durante esse tempo, que foi o meu processo interno de decisão, ou de perceber o que é que queria ou o que não queria, e depois nos dias, exatamente em cima do momento da separação, havia uma frase que estava assim permanentemente a vir à minha cabeça. E quando eu já não... E Marcela, eu agarrei-me a essa frase que assim foi mesmo salva-vidas, sabes? Quando nos momentos em que não fazia ideia o que é que havia de fazer, nos momentos em que não fazia ideia o que é que havia de pensar, nos momentos em que não fazia ideia o que é que havia de dizer, nos momentos em que tinha que estar calada porque estava a ouvir outras pessoas em loop, na minha cabeça ressoava a frase: eu vou resgatar a minha vida, eu vou resgatar a minha vida, eu vou resgatar a minha vida. Uau. E durante os primeiros tempos, quando eu estava muito aflita, eu agarrava-me aí, que é, ok, Mafalda, calma, eu vou resgatar a minha vida, eu vou resgatar a minha vida. E engraçado, foi intuitivo. Eu nessa altura não lia sobre separação, não tive contacto com nada. Na minha família fui a primeira pessoa a separar-se. Portanto foi assim uma coisa, mas eu agarrei muito a essa ideia e para mim era mesmo, eu ia resgatar a minha vida. Isso para mim era assim, uma intenção claríssima. Quando mudaste a data, essa data que estava aí presente passou para outra data. Sim. Foi quando sentiste que a tua vida estava resgatada? Não, eu já tinha resgatado antes. Mas foi quando dentro de ti sentiste, tomaste consciência? Também não. Também não. Ok. Acho que foi mais quando dentro de mim
percebi que já não era preciso continuar em modo de sobrevivência e de defesa e proteção. Foi quando dentro de mim fui pôr um lugar de o que é que eu quero, como é que eu quero viver, ou nem era bem isso, era como é que agora, largando as armas, não é? Metaforicamente, que já não tem sobrevivência, já não preciso estar só por mim, já não sou eu que tenho que me bastar a mim própria, já posso confiar que também posso ser cuidada, já posso confiar que não estou sozinha. Então, ok, agora o que é que eu vou fazer? E para mim esse movimento também foi difícil, também levei tempo a chegar a esse lugar de confiar nas relações, confiar que alguém está ali também a sustentar, não preciso estar sozinha, né? Então, largando as armas, o que é que fica? E como isto tem muito a ver também com o ressentimento, né? De como é que aprendemos. Eu aprendi com o ressentimento e a zanga e as armas metafóricas, eu não ando armada, não é? Mas esta coisa de estar defendida e estar protegida e estar pronta para o que der e vier, era a forma de lidar com a vida e com o que ia acontecendo na vida. Era preciso estar atento. Era preciso estar atento. E pronto. E a antecipar. E a data, essa nova data apareceu quando eu depois, passado muito tempo, depois passada essa parte da separação e de resgatar a minha vida, não veio assim tanto tempo a ter a minha vida de volta. Senti que, agora, não veio assim tanto tempo. Ainda foram uns anos, 3, 4 anos, ainda foi um tempo. Mas depois já tinha essa sensação, tenho a minha vida de volta, mas era como se ainda precisasse estar a lutar por ela. E às tantas é um hábito também, pode já nem ser a necessidade, passa a ser o hábito. E pronto, e depois quando cheguei a esse sítio de rendição, isso foi mesmo... E aí, acho que foi aí que perdeu força a outra data, a primeira. Porque já não era sobre resgatar a minha vida, já não era sobre manter a minha vida defendida, protegida, já era sobre arejá-la, partilhá-la, confiá-la. Então foi aí que foi acontecendo. É giro, porque na tua história e em muitas, a separação acontece com uma necessidade de transformação. Sim. Mas há histórias, menos, mas que acontece com uma necessidade de continuação. Então, conta-me. Não tanto, as pessoas não têm tanta necessidade de transformar o que está a acontecer. As pessoas não querem transformar, elas querem continuar. Não estás a ver? Há pessoas que não se sentem que eu agora tenho que transformar isto tudo. Eu preciso dar uma transformação. Eu preciso de ir por um caminho completamente alternativo àquele que estava a ir. Não é? Eu quero escrever uma outra história. Há pessoas que eu não quero escrever outra história, nem quero pôr um ponto final, eu quero fazer uma vírgula ou um ponto final, mas não é parágrafo. Tudo o que aconteceu até aqui, estamos mesmo, e nós acompanhamos muitas pessoas que vêm assim, tranquilas, com o fim da relação, super tranquilas, sim. com um princípio, meio e fim. Ok. É uma continuidade da sua história, muito apaziguadas, muito tranquilas com o caminho que foram percorrendo. Isso é tão bonito. É? Acho que estás a falar de uma coisa muito diferente daquilo que foi a minha realidade. Sim, sim, mas que também há. Também há, sim. E às vezes até também são situações que podem ser penosas para a separação, porque tem a ver com relações que foram muito satisfatórias, que correram bem, as pessoas conseguem reconhecer um no outro a importância, o valor, o significado. E também às vezes é tramado porque eles estão tão bem com o outro, mas já não são amorosos
curiosamente, do ponto de vista de casal amoroso, já não são um casal. E por um fim, nestas, às vezes aqui também... Ainda pode ser mais difícil, não é? Porque não há aquela... Para quê? Para quê pôr um fim, não é? Sim. Vocês até se dão bem, não é? Se nós até nos damos bem, mas para as pessoas põem-se em causa. Sim, ok, sim, estou a ver o que é que estás a falar e lembro-me, vem logo à memória uma série de situações, várias pessoas que já chegaram a ter, mas acho que tem a ver com isso, que é, ok, quando tiveram uma relação satisfatória, que se foi transformando ao longo do tempo, e que aquela relação de amor e de carinho mudou, muitas vezes as pessoas passam a ser uma boa parceria, passam a ser uma boa equipa, bons amigos, mas depois, do ponto de vista relacional e íntimo, perdeu sentido e depois as pessoas querem mudar. E sim, isso também acontece e é muito bonito as pessoas conseguirem honrar a sua própria história e poder fechar a sua própria história e seguir. E se calhar aí a continuidade que tu estás a dizer não é a continuidade. Sabes qual é a ideia que me está a surgir? É aquela de... precisamos nos separar para eu te poder continuar a amar. Então vamos continuar a história antes que vamos degradando o que temos que foi tão bom até aqui, não é? Então para isto, tal vírgula e podermos seguir de outra maneira. Isso é muito fixe essa... Porque eu estava a ouvir e estava a pensar, há pessoas que não sentem tanto a necessidade de transformação, não é? Há muitas pessoas que sentem essa necessidade a impor-se a transformação. E há pessoas que não é tanto a transformação. Sim, estou a perceber. É fechar um ciclo. Para abrir outro e que não tem que ser assim com uma alteração dramática e intensa. Sim, isso também acontece. E talvez esses não seja do tal grupo que estávamos aqui a falar neste polo das grandes mudanças de vida e a pessoa sair do outro lado assim altamente transformada. Provavelmente é uma coisa mais suave, com uma transformação mais transitória e mais... acho que a palavra é mesmo essa, mais suave. Eu acho que também há uma mudança, mas é uma coisa mais suave. Sim, sem esse dramatismo. E eu acho que ainda mais suave, se houver espaço para falarmos de relações, de finais de relações, falarmos de divórcio. E é bom repetir esta palavra porque temos muito medo de verbalizar, porque é mesmo importante, porque há pessoas que passam e sentem esta vontade de fechar relações e estarem bem com isso, e muitas vezes não o fazem porque existe muito este tabu, não é? Existe muito pouco este espaço para falar sobre isto. Sim, é verdade. E porque também andamos muitas vezes à procura de justificar o porquê de querer fechar esse ciclo. E quando houve uma relação que correu bem, que as coisas foram satisfatórias, mas que a pessoa quer, é difícil arranjar o pretexto, não é? E às vezes a pessoa pode acabar por degradar a relação se continuar a vasculhar para encontrar um pretexto, em vez de simplesmente conseguir parar, perceber qual é a necessidade, comunicar com o outro e poderem fechar a bem. Mas acontece e é muito giro, e vemos, várias pessoas já nos deram esse testemunho. Ainda bem que lembraste disso, Marcela, eu não me estava a lembrar. Não, eu acho que é importante. E várias pessoas nos deram esse testemunho. Olha, a Joana Gama deu-nos esse testemunho. Penso que a Marrafa também, não foi? Também a Marrafa também, a Rita Marrafa também deu esse testemunho. A Roginha. A Ana Roja também. Exato. Isso é incrível, é espetacular. E eu acho que é importante lembrar que há muitos fins, não é? E que não partem todos do mesmo sítio. Sim, nem da mesma necessidade. Nem dos mesmos sistemas, repara. Provavelmente quem precisa de uma grande transformação também pode ser quem vinha numa relação ou colocou-se a si próprio numa relação num estado tal que se torna insuportável. Olha, também... Agora lembrei também do testemunho da Moncacha. Ela também, não é que houvesse algum problema, ela, eu posso falar sobre isso, ela também deu aqui o testemunho dela e também ela fala publicamente isso, não é que houvesse alguma coisa mal,
propriamente, mas a necessidade dela sair daquela relação era de tal maneira, eu identifico-me imenso com isso, é de tal maneira forte que às tantas aquilo já nem é uma decisão ou deixar de ser uma decisão, aquilo passa mesmo a ser uma necessidade quase que nem é preciso decidir mais nada, se eu não saio daqui, tem que ser. É uma necessidade que se impõe. É, que tem que ser, sim. Ao meu estar, ao meu... Sim, isso vital. Pode ter a ver com relações que de facto eram muito insatisfatórias, relações às vezes muito tóxicas, às vezes relações mesmo muito... E pode ser muito longe, e pode vir deste lugar, relações que foram satisfatórias, mas quando eu por terem sido satisfatórias e depois as querer prolongar, e faço esse esforço porque não há razão, mas depois vão se transformando para esse lugar de insatisfação tão grande, que começa de facto a ficar desconfortável. Não é? Isso, exato. Eu acredito que sim, que existam muitas relações que vão para esse lugar. Sim. Olha, muito giro. Agora deixaste-me a pensar sobre essas transformações mais suaves e que são vírgulas e não são pontos finais e grandes mudanças. É isso. Pensando nestas das grandes mudanças, né, que era assim a proposta inicial, o grande drive de mudança lá, não é? De ter que... Tu achas que é a vontade, o grande desejo? Para mim eu vou resgatar a minha vida, não é? Eu acho que sim. Que é essa... aquilo que tem sido a minha experiência a acompanhar pessoas é esta vontade. E essa vontade muda tudo. Independentemente de ter sido a pessoa a desejar ou ter sido o outro, o que faz verdadeiramente a diferença é a vontade, aquilo que a pessoa se propõe a que a vida dela naquele momento para o futuro passa a ser. Eu também acho que sim. E estava logo a pensar a seguir que quando temos essa vontade, o que é que surge com essa vontade, não é? Que faz depois a transformação, porque se ficarmos só com a vontade, não vai chegar, não é? É a vontade que depois nos empurra a fazer qualquer coisa. E surgiu-me logo que uma das coisas que essa vontade empurra para fazer é começar a perceber o que é que está na minha mão. Eu acho que as pessoas que vêm para este sítio dizem, ok, o que é que está na minha mão? O que é que eu posso fazer? Bora lá. Conseguem fazer esses processos de transformação, conseguem agarrar nessa vontade e avançar, versus aqueles outros que se sentem altamente impotentes, incapazes, que vão um bocadinho ali para a vitimização, para a incapacidade, para a falta de alternativa, para não posso, não consigo, não sei, não sou capaz, como é que isto foi acontecer, não sei por onde, e que pegam um pouco naquilo que, olha, o que é que está na minha mão. Isto é tão verdade para tudo, não é? Yeah. Quem assume a sua responsabilidade, aquilo que eu posso, o que é que eu posso fazer, aquilo que está na minha mão, para mudar, para poder fazer diferente. Não fico à espera que sejam os outros a mudar, a transformar, a executar. Quem toma essa iniciativa, naturalmente, tem um resultado diferente. Completamente diferente. Não está dependente. Não se põe num lugar dependente. Claro que isso obriga a ter uma energia, tem que se mobilizar. Essa energia às vezes vem da zanga e da raiva. Joguem um papel importante, sobretudo numa fase muito inicial. A zanga e a raiva podem desempenhar um papel muito interessante de fazer agir, não é? Versus quem vai mais para a tristeza, fica mais na passividade. Por isso é que às vezes numa fase inicial é tão difícil sair desse estado, mesmo querendo estar mesmo bem. Querendo, pois. Quando nós há pouco estávamos a dizer no início da nossa conversa, há pessoas que querem estar bem, mas que não conseguem. Numa fase inicial isso acontece, que a pessoa quer estar bem, mas está tão ainda triste, e esse lugar de tristeza às vezes é pouco mobilizador para agir. Não é? Sim, é muito pouco. Aliás, a tristeza, por definição, é muito pouco mobilizadora. Tem o seu papel, a tristeza também é muito importante. Não é por acaso que nós também entristecemos.
A tristeza é mesmo muito importante e também foi importante para nós, enquanto espécie, para cuidarmos uns dos outros, para ficar no mesmo lugar e alguém vir procurar-nos e vir até nós, não é? A tristeza também é super, super importante. Mas quando fica demasiado tempo instalada, quando a pessoa depois não consegue ir buscar outros recursos e fica também fechada na sua tristeza, e já agora para quem tiver a ouvir uma referência, períodos de tristeza prolongados, continuados, ao longo de 6 meses ou mais, é um sinal de alerta, é um sinal que é muito importante ir procurar ajuda. Não estamos a falar de coisas cíclicas, que ora estou bem, ora estou mal, ora estou triste, ora estou contente. Não, é uma tristeza que se instala, que se mantém, uma sensação de incapacidade e de impotência. Se ao fim de 6 meses, é natural sentir-se nos primeiros meses, ao fim de 6 meses continuar, é de pedir ajuda. A zanga e a raiva são altamente mobilizadoras, mas também podem ser muito perturbadoras. Então, a zanga e a raiva têm a vantagem de pôr a pessoa em ação, tem a vantagem da pessoa de repente estar altamente focada, não é? A raiva e a zanga focam imenso ali para o objetivo, para o que quer, não é? É muito interessante nessa tónica em que a pessoa fica. É isso, é ir para a frente, não é? Segue. E também arranjar recursos de se proteger, de se preparar, não é? Isso é super interessante. Qual é o perigo? É quando a raiva fica no controle, não é? Quando a raiva toma conta de nós, em vez de nós tomarmos conta da raiva. E quem faz estes processos de transformação que estávamos a falar, quase sempre são pessoas que descrevem como começaram a relacionar-se ou com a tristeza ou com a sua raiva, de maneira a que fossem emoções que estão lá e que servem para o que servem cada uma delas, mas que não tomam conta da situação. Isso é também muito interessante. Aprendermos a aceder a estes sentimentos também é um processo, e a cuidar deles. E a cuidar deles e a ficar neles. Quando é necessário. Quando é necessário. Ou conseguir conviver com eles sem ter que estar submersos neles. Então começar a ter esta relação de os viver sem nos afundar nessas emoções. Acho muito interessante, agora em fases muito precoces, trabalhar-se esta literacia emocional, porque é muito importante crescer-se com esta literacia emocional. Sim. Eu falo muito na literacia jurídica, mas hoje a emocional. Nós aprendermos a identificar e a aprender também a estar quando necessário com estas emoções da zanga, da tristeza, sim, da raiva e de indignação também. Também, sim. Sim, e essa literacia vai ajudar a ter nome para as coisas, por um lado, por outro lado perceber a função de cada um, e também a literacia emocional nesse aspecto também pode ter a ver com o significado que damos a isso, não é? É o que estamos a sentir e aprender a lidar com E aprender a lidar, não é? Sim. A saber que há momentos quando estamos naquele estado que se calhar não é o melhor momento para agir, ou é, saber-nos também, conhecer-nos também. Sim. E o conhecermos, eu acho que é outro indicador ou é outra das variáveis que faz este grupo de que se transforma. É que a maior parte das pessoas que estão nesse grupo, se não mesmo todas, desenvolvem ou têm um autoconhecimento bastante interessante, assim, acima do outro grupo que fica preso, não é? Eu não sei bem se esse autoconhecimento, o que é que nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, não é? Se o autoconhecimento vem de se entregarem ao processo de, ok, o que é que está na minha mão, o que é que eu posso fazer? E depois quando estão em contacto com isso, vão se conhecendo, vão se descobrindo, vão se percebendo, vão se compreendendo, ou se já traz a isso de alguma forma e depois naquele momento acionam e usam. Mas o autoconhecimento, o conhecerem bem as suas respostas, os seus triggers, as suas tendências, saberem o que é que os ajuda a ponderar uma resposta, saber nomear o que é que estão a pensar versus o que estão a sentir, o que querem versus o que desejam, o que é importante versus o que é confortável. Então tem também uma coisa de autoconhecimento, né? São muito experts em si próprios, não é? Parece que são pessoas que se conhecem melhor
e que vão para esse lugar de eu sei quem sou e o que quero e para onde é que vou, e quando não sei, sei parar e reorientar-me. Então esta coisa do autoconhecimento acho que também é uma variável deste grupo das pessoas diferente. que efetivamente que a separação pode ser transformador ou pode levar para um sítio construtivo. E é curioso porque tem a ver com a responsabilidade pessoal e tem também a ver com a questão do ressentimento. Mas tem que haver esta articulação dos dois eixos. Cá está. Cá está, estás a ver? É isso. Tem que, numa linguagem jurídica, para quem é jurídico, tem que ser cumulativo, tem que ser... Porque um sem o outro não funciona. Sim, assumir a responsabilidade pessoal, mas depois não ter a capacidade de lidar com a parte emocional. Mas a responsabilidade pessoal também, por definição, inclui a capacidade de respondermos aquilo que fazemos, independentemente do que estamos a sentir, não é? Mas a questão o problema é que a parte emocional também, quando não nos conseguimos regular, quando não conseguimos também nos relacionar com ela de forma adequada, toma conta de nós, toda a gente... mas não é suficiente, sim, ou seja, já está num patamar diferente, com certeza que sim, sabemos isso, para quem conhece o nosso modelo, sabemos que está num patamar diferente, quem assume a sua responsabilidade pessoal, ainda que ressentido, naturalmente está num patamar diferente, mas se não ultrapassar o seu ressentimento, se não tomar conta dele, se tomar as suas decisões desse lugar, vai ficar enredado. Sim. Até pode ir para a frente, até pode fazer, até pode mudar, mas é uma mudança que vem de um lugar dessa dor e dessa defesa, dessa... progredir, mas não o suficiente, Mafalda. Sim, talvez vá muito para a frente, mas menos para dentro, no sentido, estava a pensar assim, progresso na superfície para a frente versus um progresso em profundidade sobre nós mesmos, não é? De ir assim mais fundo. É alguém relações. Que eu vejo que ainda que está em caminho, mas ainda com etapas para fazer. Sim. É muito bonito assistir a isto, não é? É lindo. É mesmo muito bonito, eu adoro. E gostei que me tivesses agora recordado. É engraçado como nós, quando temos a nossa lente, não é? Ficamos condicionados naquilo que vemos. E eu estava a olhar para estas grandes transformações, porque na verdade, e acabei por partilhar contigo, já sabias, com quem nos está a ouvir também, para mim foi um processo de tamanha transformação, que estava a enviesar o meu olhar e agora de repente só identificava esses processos assim, não é? E os opostos. E tu trouxeste aqui para o campo de consciência uma série de outros que não são assim tão revolucionários do ponto de vista do desenvolvimento da pessoa, mas que foram transformadores também. Uma transformação suave, nós optámos por esse termo, e que também são tão incrivelmente bonitos, não é? São bonitos e acho que são muito pouco considerados e as pessoas muitas vezes acabam por até quase que ter uma necessidade de criar falsos motivos. Pois. E também parece que depois não são assim muito dignos de nota, não é? Pois, não são. Porque foi uma coisa que não há assim muito não há por história, onde. Não há história, não há enredo, não há drama, não há intensidade. E passam mais despercebidos, mas são muito importantes. Sabes, quando estavas a procurar aí da palavra, a palavra que estava a surgir na minha cabeça era são sábios. Parece que há pessoas que são muito sábias, não é? Há pessoas sábias, há pessoas sábias, emocionalmente sábias, mas eu acho que estas pessoas sábias precisam que todos nós reconheçamos que as relações, isto é difícil dizer, as relações têm um princípio, um meio e um fim. Até digo mais, Marcela, as relações têm muitos princípios, muitos meios e muitos fins. É verdade que com a mesma pessoa nós podemos recomeçar muitas vezes. Yeah. Mas não se quer dizer isto. Não se quer dizer isto. Eu acho que é difícil assumirmos que não há garantias numa relação.
Não há certezas. Nem garantias. Não. Não há, Mafalda. E todas as relações terminam? Todas. Seja porque uma ou as duas pessoas decidiram que querem terminar, seja porque uma delas morre, mas não há relação nenhuma que possa ser eterna. Todas se transformam. Todas se transformam. Mas tem-se muito medo de falar disto e de perceber e aceitar que quando vamos para uma relação é sem certezas, sem garantias. Vamos falar mais de relações, E não é? por isso é que acho que era muito importante falarmos mais de relações e falar mais do que acontece nas relações, do que se vive nas relações, do que se experiencia nas relações. Acho que se fala pouco sobre isso. Olha, eu quando era miúda, lembro-me de que uma pergunta que eu fazia muito à minha mãe era: como é que eu sei que aquela é a pessoa para toda a vida? Eu não me lembro da resposta que a minha mãe me dava, mas aquilo inquietava-me mesmo, porque eu achava que tinha que ter a certeza absoluta que aquela era a pessoa para toda a vida. Porque eu acho que está muito enraizado que se tem que ter uma certeza absoluta que é para toda a vida, porque não se pode falhar, porque isso é uma falha. É uma falha, exato. Porque isso é uma falha. Se não for para toda a vida, então não foi bom, não foi suficiente, não foi adequado, não foi certo. Não foi certo. E há histórias que não foram para toda a vida e foram fantásticas. E certas. E certas. E boas. E boas. Yeah. E bonitas. E bonitas. E há histórias que foram para toda a vida e foram um inferno. E foram tristes e degradantes. A Carolina Deslandes, não é? Ela fala sobre isto na música, que ela dizia que era para toda a vida e que depois não foi para toda a vida, mas que foi fantástica e que de facto toda a vida, enquanto foi aquela vida, foi e porque nós temos esta ideia que então não foi para toda a vida, falhou. E não falhou nada. Às vezes a falha pode ser manter para toda a vida. Essa pode ser a falha. Acho que talvez isso seja o mais importante no fim, não é? Que é mais do que a duração da relação, quanto tempo durou. O que importa é como é que me marcou, que qualidade é que aquela relação teve. Ai, falamos tanta coisa. Vamos chegar por aqui? Vamos ficar por aqui. Isto abriu muitas portas, não é? Mas acho que podemos ficar por aqui. Em resumo, não, deixa eu pensar se podemos fazer aqui um resumo. É que falamos muito de muita coisa. Já sei qual é o outro que resume isto que estamos a dizer. Que é a narrativa que fazemos sobre a relação e sobre a separação. Os que se transformam, quer seja suave, quer seja intensamente, têm uma narrativa sobre o que são as relações e os seus fins muito diferente da narrativa de quem fica fechado e preso ao passado e à dor. Tem muito a ver com a narrativa. Tem sempre a ver com a narrativa. Uau, acho que vou ter que ir ouvir outra vez a nossa conversa para tirar umas notas, porque ficou aqui uma série de ideias muito interessantes. Não é? A vontade, o desejo de mudar, o pegar e fazer, o que é que está na minha mão, o aprender a relacionar-me com o que sinto durante essa transformação e depois a forma como narro a minha história e os acontecimentos. Yep. Muito fixe. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio.